Fala pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Consultal. Estamos aqui para dar sequência à nossa série sobre ferramentas de gestão que nós temos aplicado aí. Então a gente está falando sobre simplificar e aplicar ferramentas de gestão no dia a dia de trabalho. Hoje nós vamos fazer o episódio 7. Hoje vamos falar sobre matriz Gantt. Segura aí que depois da vinheta nós vamos começar. Voltamos pessoal. Hoje nós vamos falar sobre matriz Gantt. Se você não conhece a matriz Gantt, se você não está familiarizado com a matriz Gantt ela vai trabalhar dentro das siglas, quando você fala Gantt, nós estamos falando dentro das siglas de 3 palavras: a gravidade, a urgência e a tendência. Por que essa ferramenta é tão importante dentro do dia a dia, aí, dentro da sua gestão? Porque justamente ela vai trabalhar esse senso de prioridade ou de priorização sobre aquilo que é grave, aquilo que é urgente e a tendência, sobre essas questões que nós vamos abordar no dia a dia, aquilo que você vai aplicar. E aí é importante ressaltar que quando você fala de grave, uma coisa é grave ou uma coisa é urgente, ou a tendência, diante do cenário da não realização ou da não busca de solução para essa questão que você vai abordar, você vai entender que isso são coisas totalmente diferentes. E vale ressaltar aqui outro ponto, que é a diferença que há entre o episódio passado, no nosso episódio 6, aí, que nós falamos sobre o princípio de Pareto para a matriz Gantt. O primeiro que nós vamos abordar aqui é a gravidade. Quando eu falo da gravidade, eu falo do impacto. Exemplo, quando eu falo assim, é grave, e aí eu vou falar assim, qual é o impacto desse problema sobre o resultado, sobre a minha operação? Então vamos entender que a gravidade, a matriz Gantt, ela vai trabalhar dentro do aspecto da pontuação, de 1 a 5. Fica aí a critério da organização, mas geralmente o padrão é de 1 a 5, e aí você vai aumentando numa ordem crescente o senso ali de importância, Por exemplo, quando eu dou a pontuação 1 para grave, eu estou dizendo que não é tão grave assim. Quando eu dou 2, sucessivamente vai aumentando esse rigor, 3, 4, chegou lá no 5 é muito grave. Então a probabilidade, a questão do impacto sobre o resultado, isso vai impactar no resultado, isso vai atrapalhar o resultado. Então quando você trata dessa forma, você vai começar a dar o senso de priorização. Já quando eu falo da urgência, eu estou falando da questão temporal, a necessidade de abordagem imediata ou não. Eu preciso resolver essa questão, eu preciso resolver isso para já. Então, da mesma forma, a pontuação 1, 2, 3, 4, 5. Se a gravidade é o impacto, a urgência é o tempo que eu tenho para resolver. Eu preciso resolver isso. Se é uma questão 1, da mesma forma, vamos usar o mesmo exemplo. Se eu tenho 1, eu falo que é urgente, o senso de urgência ali não é para agora. Então, se eu tenho uma questão 5, eu preciso fazer a abordagem imediata. Eu tenho uma necessidade de fazer aquele processo primeiro, porque é urgente e ele está avaliado como 5. Então, significa que eu não tenho muito tempo para resolver. Eu tenho que resolver isso já, dentro de uma questão prioritária. A tendência, pessoal, a gente vai trabalhar a tendência dentro daquela análise, Tende a piorar se eu não fizer nada, se eu não fizer uma abordagem, se eu não fizer a correção, se eu não for ali trabalhar diretamente sobre aquela questão que está sendo analisada. O que pode acontecer? Então, é estável? É uma coisa que está se mantendo estável? É uma coisa que tende a piorar? É uma coisa que pode se agravar ainda mais? Então, a gente precisa compreender que a tendência você, da mesma forma, vai pontuar. Então, se eu não fizer a abordagem e lá eu coloco 1, vamos supor que eu faça a pontuação 1, significa que aquilo está estável. Se eu vou pontuando 2, 3, 4, é 5. Então, se eu não fizer a abordagem, isso vai quebrar, isso vai trazer um dano maior, isso vai trazer uma consequência ou até um risco de morte. Então, a gente tem ali uma possibilidade de abordagem imediata. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo rápido aqui, vou mostrar para vocês. Vou cortar aqui, vou jogar para a tela do computador para que vocês vejam. Vamos aí à prática da nossa atividade de hoje, da nossa proposta, falar sobre matriz Gantt. Aqui nós estamos aqui com uma planilha, uma tabelinha aqui básica do Excel.
e ao lado aqui nós temos a matriz Guth dentro das explicações. Notem que o exemplo aqui seria a coleta de alguns problemas. Exemplo, a lâmpada da recepção está queimada, tem máquina de corte com manutenção atrasada, colaboradores executando processo sem EPI, contratação de novo colaborador para qualidade, procedimento de trabalho desatualizado. Uma vez que eu tenho esses problemas, eu venho aqui e vou pontuar gravidade, urgência, tendência. Luciano, o seu já está preenchido, é porque eu estou mostrando para vocês como é que seria a pontuação, e isso vai ser muito específico para cada contexto. A lâmpada da recepção queimada, eu coloquei 2. Então nós temos aqui prejuízo ou dificuldade não são graves, o prejuízo ou dificuldade são graves e o prejuízo ou dificuldade são extremamente graves. Então eu achei aqui uma numeração entre 1 e 3 e entendi que aqui é 2. Então a urgência, vamos trabalhar a ideia da urgência, questão do tempo que eu tenho para fazer. Então não há pressa para agir porque é uma lâmpada da recepção queimada em comparação ao outro problema, né, a gente entende que é pequeno. E a tendência é, se eu não fizer, isso vai estabilizar, isso vai aumentar o problema, isso tende a agravar, e aí eu coloquei um como tendência. Então, uma vez que eu vou fazendo isso, eu vou fazendo isso para todos, né? Máquina de corte. Observa que, uma vez que eu vou colocando as pontuações aqui, de cada um deles, né? De cada ocorrência aqui, eu vou colocando as pontuações, e depois a prioridade, nós vamos chegar aqui o coeficiente aqui do Guth, que na verdade é a multiplicação entre gravidade, urgência e tendência. Uma vez que você faz isso, nós temos aqui nesses campos aqui fórmulas, ele vai multiplicar e vai dar a pontuação final. Essa pontuação aqui, ó, ela vai começar a trazer aquela ideia da prioridade. Então observe que a maior pontuação 80 aqui, ela é de colaborador executando processo sem EPI. Então em relação à gravidade, é grave. Realmente é uma coisa bem grave. A questão da urgência, o tempo que eu tenho para resolver isso, para já, tem que resolver isso imediato. E aí a tendência é, se você não resolver, vai agravar, vai piorar a situação. A tendência é criar um problema maior. Então, ao multiplicar 80, utilizando a matriz Guth aqui, já de uma forma mais aplicada, eu vou usar, então, a ideia que esse problema aqui, ó, da colaborador executando processo sem EPI, é o principal, é o que eu preciso tratar agora, de imediato, porque é uma situação aqui que preocupa. Logo em segundo vem aqui a ideia dos 60, que é o procedimento de trabalho desatualizado. Se está desatualizado, isso tem consequência. Então, é grave, é urgente, porque sem procedimento de trabalho desatualizado, você tende a fazer produtos sem qualidade, sem padrão, e aí você vai ter uma situação bem ruim no dia a dia de trabalho. A tendência é o meio termo ali, né, o prejuízo ali, se nada for feito, haverá um agravamento em médio prazo. Então você começa a criar a pontuação. E aí nessa tabela especificamente tem aqui um campinho que a gente pode estabelecer a data limite que a gente quer trabalhar. Uma vez que você coloca a data aqui, ela já vai te dar a quantidade de dias que você tem ali para organizar o seu planejamento, o seu plano de ação de trabalho. Então essa é a matriz Guth. Então notem, pessoal, que é bem básico você colocar aqui as questões a serem trabalhadas. A questão é qual trabalhar primeiro, qual que tem o maior impacto, qual que tem a maior necessidade, aí, a prioridade para você executar. Uma vez que você executa a matriz Guth, você consegue chegar ali, ok? Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui, o episódio 7, hoje falando sobre matriz Guth, simplificando e aplicando ferramentas da gestão. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e que isso possa ser de grande valia para você no dia a dia de trabalho. Fiquem com Deus, um grande abraço, fui!